Quem está conosco hoje é o nosso irmão Sandoval. Boa noite, pessoal. Vamos continuar rogando a espiritualidade amiga que nos acompanha e nos assiste, para que possamos instruir e ampliar o nosso conhecimento, ampliar o nosso sentimento, e que nós possamos juntos construir um mundo cada vez melhor. Bom, nós vamos falar sobre almas afins. Esse tema nós trabalhamos uma vez aqui, né? Eu queria dar continuidade a partir dele. Todo mundo lembra tudo, né? Quem estava aqui. Então, assim, é um tema interessante, porque eu quero voltar mais ou menos onde eu terminei no último encontro. A gente tem que lembrar, tá ok? A gente tem que lembrar que almas afins, nós estamos falando de afinidade, e a afinidade, ela permeia muitos campos da vida. E existe afinidade para o bem, existe afinidade para o mal, certo? E aí a gente precisa entender a nossa posição no mundo, entender aqueles que estão à nossa volta, para a gente conseguir compreender com um pouco mais de clareza sobre qual tipo de afinidade nós estamos falando. Bom, comumente a gente costuma dizer sobre a afinidade daquilo que vulgarmente também chamamos de alma gêmea, certo? E aí a alma gêmea, ela é para nós, né, um conceito que o próprio livro dos Espíritos vai dizer assim, ó, isso não existe, né? O que existe é uma afinidade, e essa afinidade ela tem alguns pressupostos, vamos pensar assim. E para ilustrar as nossas reflexões, eu trouxe um livro do Chico Xavier, Entre a Terra e o Céu, e André Luiz. Por que eu trouxe esse livro? Porque quando nós formos trabalhar a perspectiva da afinidade entre as almas, nós vamos tentar entender que existem toda uma série de relações que ultrapassam tempos e séries e séculos, né? Há pouco, na música, nós vimos como Helena, né, ajuda o então general a se curar, né? E nesse processo de cura, ele encontra um caminho diferente. Nós encontramos também, há 2000 anos, né, quando o Emmanuel vai relatar que ele vai encontrar com Cristo para pedir a cura da filha, né? E ele não consegue seguir o Cristo, mesmo ele sabendo quem ele era, toda aquela situação, entende? Então, às vezes é necessário algo mais forte, algo mais pesado, às vezes, para que a gente consiga encontrar um caminho de verdade. Bom, falar de afinidade também, acho que é bom a gente entender uma coisa importante. Afinidade, na concepção do termo original, ela quer dizer uma coisa assim, são afins, ou seja, são pessoas próximas para um determinado fim, para um limite, ou seja, nós somos próximos em detrimento a algum determinado objetivo. E qual que é esse objetivo? Primeiro que ele é individual. Inicialmente é um objetivo individual, porque nós somos seres singulares, né? Nós somos seres singulares. E como seres singulares individuais, a gente precisa tomar cuidado com isso, porque você não vive para ninguém. Inicialmente você vive para você. Então você tem que resolver os seus problemas, sim. Aí, né, estando bem, você consegue ajudar quem precisa de você. Isso é importante a gente saber. Por quê? E aí depois nós vamos ver isso no processo de desencarnação, né, que acontece com Odila,
que era esposa de Amaro. Depois eu vou falar sobre os nomes, tá? Esse processo de desencarnação, né, ele trouxe uma série de dificuldades. E aí, quando a gente fala de almas afins, com a sintonia e a afinidade, há um problema que vai nos transportar para o além-túmulo e pode nos trazer também outras séries de problemas, certo? E aí, eu começo com uma personagem do livro, que é Evelina. Evelina é filha de Amaro com Odila, certo? Eles tinham 2 filhos, que eram Evelina e Júlio. E aí, num dado momento, um amigo espiritual se aproxima dela. Eu estou falando perto, parece que lá no fundo não está ouvindo. Já está tendo alguma coisa. Mas, o que acontece? Num determinado momento, Evelina faz uma prece. Um amigo espiritual, então, procura Clarencio, que era um mentor, para poder ajudar numa casa, um atendimento pessoal particular lá na Terra. E aí Clarencio vem, então, com André Luiz, porque André Luiz estava aprendendo, certo? E nesse processo de aprendizado, ele ia ver o que ia acontecer ali. Vejamos, então, a partir desse momento, né, a primeira pessoa que nós estamos tratando é Evelina. Uma adolescente, vendo. Mas não está. Nós estamos vendo Evelina, uma adolescente, né, fazendo uma prece, então, para Zulmira. Mas quem é Zulmira, se ela é filha de Odila? Zulmira é a segunda esposa de Amaro. Aí já começa um problema, né? Aí começa um problema. Porque a primeira esposa, que é Odila, já havia desencarnado. E aí nós temos, então, a segunda esposa, que é Zulmira. E Evelina faz uma prece para Zulmira. Bom, está fazendo uma prece, então, para a madrasta dela, certo? E essa prece que ela faz, ela é atendida. Mas ela faz a prece para quem? Para que a irmã dela, a mãe dela, Odila, possa auxiliar no lar e auxiliar o adoecimento de Zulmira. Olha um detalhe interessante. Ela faz a prece para que Odila, que era a mãe dela, auxiliasse Zulmira. Só que a prece chega lá em cima. E é por que Odila não veio? Odila era a mãe dela. Odila era a mais próxima daquele lar. E aí Clarencio vai dizer: a nossa irmã encontra-se em perturbação, sem condições de atender ao pedido. Por isso, do mais alto, roga um amparo para que seja atendido o desejo de Evelina. Caramba, que tipo de afinidade é essa? Por quê? Evelina, uma criança, faz a oração. Olha o perigo. Vou começar por aí. Por quê? Ela tem afinidade com quem? Nós já achamos inicialmente. Eu tenho afinidade com quem? Com meus parentes, não é isso? Aí morreu um parente seu, muito amado. Um pai, uma mãe, um irmão, uma madrinha. Você sabe que condição que ele está do outro lado? Você não faz nem ideia. Depois nós vamos tratar de Odila. Depois nós vamos tratar dela. Mas só para a gente entender isso. Ela fez uma prece para alguém que era muito próximo. E muitas vezes a gente fala que os espíritos simpáticos são espíritos da família que vêm em nosso auxílio, não é isso? Na maioria das vezes é. Mas esse caso específico demonstra que existe um problema aí. Que é, ela não estava bem. Ela não ia ajudar. Ela ia trazer o quê? Dificuldade. Ok? E aí, Clarencio, então, com André Luiz, chega no lar e vê a situação. Zulmira muito doente. E quem estava coladinho com Zulmira?
Odila, quem estava causando adoecimento no lar? Odila. Né? Nem Odila, olha para vocês verem como que a coisa é muito séria. Nem Odila, estando dentro do lar, ela conseguiu ouvir a prece da filha. Ela estava cega a todo tipo de situação. Então, quando nós tratamos da afinidade das almas, a gente precisa entender a que almas, ou que tipo de almas, nós estamos nos afinizando no nosso dia a dia. Porque é a mesma coisa do lado de lá. Dependendo do grupo que você está aqui, a hora que você virar o olho, é o mesmo grupo do lado de lá. Eles vão só olhar para você, rir, pegar na sua mão e te levam junto. Não tem essa, veio a luz, não sei o quê. Não é tão facinho assim. O André Luiz ficou 8 anos lá andando, né? Ele não teve chá para ele. Eu vi uma palestra também do Arnoldo Dutra, ele comentando que o pessoal estava no umbral, acho que uma região um pouquinho mais tranquila, né? Mais assim, frio. E o avião caiu. Eles estavam ouvindo lá do avião, falou assim, e eles gritando da casa que o avião está caindo, nós vamos morrer. Esse Brasil já estava 100% morto. Já não existia mais, né? Mas então, é isso que é o problema. Você vai desencarnar. Quer saber? Eu desencarno. Eu não tomo, né? Estou evoluído no saber. Aí você vai ficar, entendeu? Olha, e eu digo para você, se de nós que estamos aqui, exceto os encarnados que estão nos ouvindo, Não entendi. exceto os desencarnados que estão nos ouvindo, exceto eles, que se entrou aqui dentro, é sinal que ele tem alguma possibilidade para isso, certo? De nós que estamos encarnados, eu não sei quantos de nós terá certeza que vai ter morrido na hora de morrer. Mesmo estando aqui ouvindo isso. Já começa por aí. Mas vamos voltar à questão da afinidade, por quê? Depois eu vou falar sobre o livro dos médios, o item 53, e ele fala exatamente disso aí que você trouxe. Sabe? Como que isso é importante? Por quê? Dentro do centro espírita, você aprende a morrer. Aqui você está aprendendo a morrer, gente. É isso. Né? Por quê? Não sabemos que dia, como é que vai ser esse negócio, como é que vai, né? Que se vai tocar uma trombeta mesmo ou não, isso aí, nós não sabemos. Então você está tentando aprender a morrer. E de nós que estamos aqui dentro, eu não sei quantos de nós vai estar preparado na hora do negócio acontecer. Então a gente ainda tem que ver umas palestras, uns vídeos. Mas para você sentir, eu desencarno, né? Uma pessoa da minha família sente o horário do desencarno, tem que ter uma afinidade muito grande. Isso é outra coisa, tem um outro livro de André Luiz que vai falar sobre isso. É na Seara dos Médios. Seara? É. Mas depois isso aí não vou tratar hoje não, mas isso aí dá para conversar depois, certo? Então essa questão da afinidade é entender aquela alma que nós sentimos afim, seja para um relacionamento ou para a convivência, no trabalho ou na casa, ou dentro do centro espírita, porque no centro espírita é mais fácil conviver, não é? Quem frequenta o centro espírita, todo mundo é amigo, ninguém tem problema, nenhuma casa espírita tem problema, todo mundo é legal, não é isso? Não sei, né? O sorriso está entregando outra coisa. Não é tão legal assim, não. Meu Deus do céu, gente. Eu senti falta da casa muito Eu tenho que ir, gente, porque assim, já tinha um espírito falando, peraí, de onde você está falando? Assim, a gente já tem que ter, porque às vezes as pessoas da nossa família não são amigos de outras vidas. Imagine numa seara de luz que você tem que trabalhar para um bem comum, quem será também que não... E aí o negócio é danado. É pior. Se você vai trabalhar para um bem comum, é sinal que você está bem devendo. Exatamente o que eu estou falando. Pode ser que não seja tão mil flores. Não era mil flores, né? Mas voltemos à nossa Evelina. Eu quero pegar o exemplo dela, porque quando ela faz a prece, e isso acontece muito conosco, às vezes você está em casa, você vai e acende aquela vela, você firma o pensamento, você faz uma oração,
e você chama aquela pessoa que você amou tanto. Não faz mais isso, tá? Só peço isso. É só uma dica. Não faz isso. Cuidado. Certo? Não faz isso. Por quê? Porque pode dar ruim. Pode dar ruim, na hora que der ruim, é muito difícil resolver. Vocês vão ver que eles gastaram um livro inteiro para contar como é que foi difícil resolver isso. No final das contas. Certo? Porque tem que ter intercessão, tem que ter uma série de pressupostos, inclusive do coração daquele que está sofrendo, para que a coisa possa se resolver. Então, quando você for fazer a prece, peça ao Cristo. Peça ao seu anjo de guarda, não precisa falar o nome dele, peça ao Cristo. Peça para que você possa receber aquilo que você merece. Não é o que a gente quer, não. É mais ou menos por aí. Mas como a espiritualidade nos ampara? Porque a prece foi feita para ela foi feita para mas eu estava tão desmanchada que ela não pensava nem em Evelina nem em Júlio. Você vai contar o que aconteceu? Mas ela não pensava nos dois. Ela pensava em estar ali obsediando. Isso. A Zumira. Porque ela culpava a Zumira por tudo que tinha acontecido. Isso. Inclusive porque a gente às vezes esquece, né? A gente fala muito de diversas vidas e a gente acaba esquecendo que são diversas vidas. Então, não necessariamente aquele pai que você está chamando é o seu pai, pode ser o seu irmão, o seu tio, o seu primo. E às vezes a gente fica invocando, né, a última existência da pessoa quando vem de diversos lugares, inclusive nem o nome se mantém por várias vezes. Por aí. Né? E aí, a outra figurinha importante nesse primeiro momento é o Júlio. Por que o Júlio é importante? Porque ele morreu. Olha para vocês verem. Olha que tristeza. O Júlio era uma criança e ela vai e morre afogada. Não vou contar os detalhes não, porque senão o pessoal fica com preguiça de ler o livro. Tem spoiler, mas nem tudo eu vou contar, viu, gente? Entre a terra e o céu. O André Luiz. Bom, e aí Júlio desencarnou, certo? E Odila então culpa. Agora o enredo já começa a formar na cabeça da gente, né? Odila culpa Zumira pela morte do filho. E ela, de certo modo, ela tinha ali uma certa culpinha. E Amaro por ter casado com Zumira. E aí a morte de Júlio traz uma perturbação tal, ela já estava lá, que a coisa piora dentro do ambiente do lar. Eu pergunto, até agora eu falei de dois personagens, Evelina e Júlio. E aí eu falei dos respectivos pais, Amaro e Odila e Zumira. São 5 pessoas. Nós estamos falando de almas afins? É sim. Nós estamos falando de almas afins? Sim. Vai ter mais personagem. Nós estamos falando de almas afins? Por quê? Aí vamos refletir um negócio aqui. Veja bem, Odila não era alma afim de Amaro? Eles não eram almas gêmeas? Um dia eles não se encontraram e casaram, fizeram seus votos, tiveram filhos, se amavam, não era? Almas afins. Quantas você encontra todos os dias? Havia ali já o início de um compromisso. O que eles não sabiam é que tudo iria mudar com a morte de Odila. Mas, no entanto, existiam mais almas afins no grupo. Zumira. Ou seja, o segundo casamento também existia um compromisso de ambas as partes. É por isso que no livro dos Espíritos eles falam, esse negócio de alma gêmea não tem, tá? Não vem com essa não. Existem almas afins. Agora, qual que é a finalidade
Esse aqui é o negócio. Por quê? Tem gente que se junta para se matar. Não é isso? Tem família que cresce para derrubar todo mundo, implode o negócio, morre todo mundo dentro da casa. Não é mais ou menos assim? Tem gente que junta para criar uma obra de caridade. Quantas famílias vocês veem que fazem trabalho juntos, etc e tal? Tem problema? Tem. Tem dificuldade? Tem. Mas estão resolvendo suas coisas. Mas a nossa preocupação inicial, ou principal, ela não pode residir nesse ponto, que é agora você chega em casa e olha para aquela pessoa que está na sua casa e você fala, gente, essa alma é afim de quê comigo? Não é isso? Resgate, né? Que essa é a pergunta. Essa época do ano é a época melhor, porque nós recebemos muitas visitas, encontramos muitos parentes, etc e tal. Se a gente tivesse conversado antes do Natal, você ia estar nascendo no Natal olhando para todo mundo pensando assim, ai meu Deus. Que afinidade é essa que está nos unindo aqui nesse jantar? Porque isso preocupa a gente precisa refletir. Assim que existe essas casais que se casam, mas o amor acaba, ele falou com o tempo, daquele jeito debochado dele, o amor acabava e ela se ligava em outras pessoas. Mas aí já é outra questão. Por quê? Nós estamos falando de sentimento. Olha para vocês verem como é que os espíritos são perspicazes. Eles usam a palavra correta. Se nós estivéssemos falando de espírito, nós estamos falando daquele que não está encarnado. Como nós estamos falando de almas, alma é o espírito que está no invólucro material. O invólucro material é formado por um organismo, e esse organismo é movido pelo quê? Pela vontade, pelo desejo. Entende? Que esse invólucro é o que permite a gente aprender, é o que nos permite fazer crescer, mas é o que também nos arrebenta. Você não consegue ver, você não consegue perceber, você não consegue ir além, e você está preso nele. Ok? Então, não vamos... Porque assim, existe esse problema da paixão, né? Existe o problema da paixão. É passageira, ela vai acabar. Isso é fato. Aqueles que estão mais novos, aqueles que agora se unem a uma experiência para a vida futura, precisam ter consciência disso, né? Mas voltemos aos parentes afins, certo? Bom, no inteirinho da coisa que acontece lá dentro da casa de Amaro, Amaro trabalhava na ferrovia, né? E aí a situação ficou muito ruim, porque o Júlio morre e Amaro, sem querer, querendo, ele começa também a culpar Zumira. E quando ele faz isso, o que ele faz? Ele começa a se afastar dela. Ele começa a distanciar. Aí Zumira fica dentro de casa para morrer, Evelino cuidando de Zumira, e o Amaro fica afastado. Bom, aí tem um detalhe, né? Se são almas afins, esses compromissos, essas afinidades, elas precisam ser trabalhadas no dia a dia. Diante as primeiras dificuldades que nós temos, os primeiros desafios que nos apresentam, o que nós fazemos? A gente culpa o outro, não é? A gente culpa o outro, porque eu não faço fazendo nada errado. O negócio é o outro, não é isso? Eu me afasto, eu me distancio, eu começo a criar dificuldades, eu começo... Olha, veja bem, a situação já não é boa. Se fala que é alma afim, então nós já vamos trabalhar essa primeira questão. Se está falando que é alma afim, não necessariamente que é um conto de fadas. Pronto. Aí você cai na realidade, isso não tem problema, não ser um conto de fadas. O que faz
a coisa virar um conto de fadas é a postura que você tem diante das situações. Por quê? Há um acidente, o menino se afoga, ele culpa ela. Obviamente, ela tinha uma certa culpinha porque ela tinha ciúme do menino. Eu vou contar esse detalhe, só esse detalhe. Ela era muito ciumenta do menino. E, pasmem, Odila estava com eles porque também era ciumenta. O ciúme vai mover o quê? O orgulho. O orgulho ferido. O que nós mais queremos? Defender o nosso orgulho. Eu, acima de tudo. Eu, sendo a pessoa que faz, desfaz. Se não é feito por mim ou para mim, não precisa ser feito. Entende? Olha o sentimento que causa dificuldades entre as duas, o ciúme. Uma com ciúme da mulher que dorme na cama dela. A outra com ciúme de um filho e o amor que ele tinha para com seu pai. E aí ela faz vista grossa, e na vista grossa o menino desencarna. Não é tão pesado, considerando o que eu vou contar agora. O Júlio vai encarnar mais 2 vezes, até o final do livro, gente. No final tem como ser falado de novo? Entre a terra e o céu. Entre a terra e o céu? É. O Júlio vai encarnar nesse livro e desencarnar mais 2 vezes. Por quê? O Júlio tinha um compromisso numa vida passada. Eu estou contando demais, né? Não podia contar isso não. Não, porque está despertando interesse. Olha lá, hein, gente. Não pode contar o final, porque todo mundo vai querer ler. Eu penso mesmo. Eu vou contar então essa parte. O Júlio, na vida passada, chamava-se José Esteves. José Esteves teve um relacionamento amoroso com Lina. Eu não vou lembrar os nomes não, porque é nome demais. Se eu for pegar os nomes, porque é assim, André Luiz faz assim, essa encarnação que ele está escrevendo o livro. Aí, a próxima, ele coloca aqui. Aí vem a outra, que o André Luiz tem hora que ele apela, né? Ele vai lá atrás mesmo no negócio, para poder mostrar, ó, o trem era assim. Mas eu vou chegar no Zé Esteves, que era o Júlio, e ele teve um relacionamento com a Lina. Eu não tenho memória para estudo. E aí a Lina era mulher de Leonardo, era esposa de Leonardo. Com a ajuda de Armando era um amigo deles. Armando cria uma situação, Júlio suicida por afogamento. Zé Esteves suicida por afogamento. E Leonardo, e depois eu não vou colocar Leonardo na história, mas eu tenho que contar que ele suicidou tomando veneno. Pode falar. O Armando é o amado. E não morre. E não pode. E aí ele fica muito, né? Cheio de sequelas, e aí depois ele assume. Isso. Você está querendo contar, não pode contar tudo? É detalhe. Calma. Porque isso vai dar As 2 outras encadernações. Que as 2 próximas encadernações dele, o que acontece? Ele vai morrer afogado. Ou melhor, a outra ele morre afogado e na última ele morre com uma doença. Ok? Ele tem que vir pela mesma mulher que era a Lina. A mãe dele, que é agora Zumira, era a Lina. Pronto, já contei muita coisa dessa. É um enredo assim que Cláudio Manuel ia perder longe. Geralmente Carlos Manuel. esses livros são resgates, né? Que É resgate. Deus dá o esquecimento, porque se a gente tiver tudo que
exemplo, no passado, a gente Pois é. logo queria. Aí eu pergunto para vocês: é afinidade ou não é? É. Isso é almas afins. Ok? E essa afinidade, ela possui um laço que foi criado por nós mesmos. Deus não tem nada a ver com isso. Jesus, muito menos. Os seus colegas podem até ter. Os colegas que estavam com você lá, os que estão aqui agora, pode até ter. Mas eles não têm nada a ver com isso, não. É problema nosso. Por que eu estou falando isso? Quando nós tratamos de tentar resolver algumas questões da nossa vida, na maioria das vezes, nós culpamos quem? Deus permitiu isso. Por que Jesus não interviu na hora que o Júlio foi morrer? Não é assim não, gente. Por isso quando eu falei, olha, vamos aprender com o Evelino. Ok? Porque a espiritualidade está atenta. Mas, se passar, você tem problema. Então, quando você fizer a sua oração, peça para o Cristo. Ou peça para o seu anjo de guarda. E não esqueça de pedir para você aquilo que você merece. Ponto. Aí vai vir o melhor. Porque é o melhor para nós, dentro da condição que nós estamos vivendo. Não é o melhor para nós dentro de uma condição ideal, que eu considero a melhor. A gente idealiza as coisas, não é? Quantas vezes a gente idealiza o relacionamento, a gente idealiza a família. Ah, mas se fulano fosse meu pai, né? Às vezes você tem aquele tio que você gosta muito, aquele tio, e aí você pensa assim, nossa, se ele fosse meu pai, Mas aí depois a minha vida era mostra diferente. como a pessoa é, você fala assim, nossa, foi bem. Mas às vezes você carrega esse ideal até o final da sua vida. E aí a gente idealiza uma série de coisas na vida e pede em favor dessas coisas idealizadas. Essas coisas idealizadas, elas não existem na realidade. Você está vendo, né, que a gente vai criando a dificuldade? A gente idealiza o relacionamento, idealiza o contexto familiar, idealiza o contexto do trabalho, idealiza o contexto da casa espírita, idealiza um monte de coisa. Ah não, isso aqui se for assim vai resolver minha vida. Se eu for na casa espírita e eu participar da reunião tal, eu resolvo minha vida. Aí você chega na casa espírita, aí o pessoal olha e fala assim, olha, essa reunião você não vai poder entrar agora. Aí o que você faz? Não volta mais. Eu quero entrar naquela reunião, porque naquela reunião eu vou resolver minha vida. Você entende que é uma idealização? Pode falar. Eu acho que é uma reflexão interessante da gente ter, porque eu gosto muito daquela passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, o item é o 4. E aí vai falar de amar os inimigos. E aí a provocação é muito boa, né? Porque nós, como espíritas, geralmente a gente fala, esse é o mundo de provas e expiações, esse é o mundo de provas e expiações. Porém, a gente esquece de refletir que se estamos no mundo de provas e expiações, alguém tem que trazer a prova e a expiação para a minha vida. Então, quando eu decido me afastar, eu não quero saber, eu quero sair desse emprego, eu me afasto da prova e expiação com a qual eu tenho que lidar. Então, essa provocação faz muito sentido quanto à aula ao vivo. É mesmo porque a prova e a expiação eu ajudei a criar. Então eu preciso ter cuidado com isso. Desistir da prova. Outras vidas aquele momento. É. E aí só vale lembrar uma questão que o Chico sempre falava, que era, você trabalha, você reza, faz as suas coisas direitinho, porque quando a justiça divina vier para fazer a cobrança, se ele vê que você está trabalhando no bem, o que ela faz? Deixa eu trabalhar. Vamos ver. Não é que vai apagar, não. Deixa eu trabalhar. Que a gente intercede. Entende? É um processo. Da última vez que eu estive aqui, eu falei sobre uma coisa que era referente ao fluido universal. E eu falava assim, gente, nós temos uma questão. Nós não estamos aqui de graça. O material que foi usado para fazer seu corpo, o material do fluido universal que liga o espírito a essa matéria, podia estar ocupando outra coisa, podia estar ocupando outro lugar, podia estar ocupando outra pessoa.
que talvez estaria fazendo coisa melhor do que você está fazendo. Então, por isso que a gente precisa ter muito cuidado quando a gente fala sobre o que nós devemos ou não fazer na nossa encarnação. Certo? Porque muitas vezes, voltando à questão da idealização, quando a gente idealiza uma coisa, uma vida possível, um emprego possível, uma casa espírita possível, uma igreja evangélica possível, não importa, uma religião possível. Quando você idealiza isso não se efetiva de fato e você busca somente esse ideal, há uma frustração na vida presente e você acaba com todo o resto que é aquilo que você deveria construir. Então veja bem, Amaro, que era Armando, precisava construir com Zumira uma vida diferente. E aí o que ele faz? Com o adoecimento dela, com a morte do filho, ele se afasta. Ele não busca ajuda. Ok? Ele não busca ajuda. Ele se afasta. Precisou que um adolescente dentro de casa entendesse que alguém precisava de ajuda para começar a mexer em todo o contexto. E aí, de maneira mais especial, o capítulo 23 desse livro, eu preciso voltar com óculos. No capítulo 23, chama-se apelo maternal, certo? Tinha um espírito benfeitor que cuidava daquele lar, que era a irmã Clara, certo? E aí Clarencio, estando lá com André Luiz, ele chegando na casa, a irmã Clara pede que eles se aguardem um pouco. Apesar que Odila percebeu a presença deles, mas não conseguia ver, tá? Então não é porque você vai morrer, você vai ver todo mundo, não. Você vai ver só quem é amigo. E quem é amigo, nem sempre é amigo que você está pensando que era seu amigo. É outro amigo. Mas a irmã Clara faz uma prece. E ao fazer a prece, o Clarencio mostra para André Luiz que ela então entra em outra faixa vibratória e consegue então vê-los na presença dela ali na casa. E a irmã Clara, ela tem um momento muito especial com Odila, porque esse momento aqui do livro é um momento tudo ou nada. Quer dizer, ou é agora ou não é. Nós precisamos ajudar. Olha o termo, nós precisamos ajudar a Zumira, mas para ajudar a Zumira eu tenho que ajudar a Odila. Ok? Ou seja, aquele espírito afim, porque ela era afim no grupo, que não estava causando um bem àquele lá, ela não poderia ser o quê? Rechaçada. Não poderia ser tratada com maldade. Ah, vamos prender ela aqui, leva ela e joga ela ali. Está dando problema? Está tendo a reunião aqui, vou dar um exemplo. Nós estamos tendo a reunião aqui. Aí alguém está com alguma dificuldade. Ou alguém tem alguma dificuldade. E aí você sente aquele incômodo toda hora da pessoa, você fala, não, essa pessoa está incomodando aqui. Essa pessoa está tirando a minha paz. Aí qual que é o primeiro sentimento que a gente tem às vezes? Arranca daqui e joga para fora. Não é assim? Agora, em casa isso não acontece. Alguém que incomoda em casa permanece em casa, não é? Não, a gente incomoda a casa, muda, a gente afasta. Muitas vezes a gente quer ficar próximo. Isso é normal, gente. Não estou falando para vocês que assim, isso é, sabe, isso é normal, isso acontece. Então só cuidado com isso. A gente aprender a ter cuidado com esse sentimento. Porque a irmã Clara vai fazer o quê? Ela veio ajudar a Odila, não foi a Zumira. A Zumira, quem estava cuidando da Zumira era o quem? Clarencio. A rigor, tá, gente? Porque no final das contas, está todo mundo fazendo o mesmo trabalho. Mas é só para a gente entender a divisão das coisas. E no momento em que as duas estão conversando, naquele momento, chega a hora-chave em que Odila é lembrada do seu filho Júlio.
E a irmã Clara vai dizer assim: por acaso não gostaria de estar com seu pequenino nos braços? E o que ela faz? É a hora que muda verdadeiramente a vibração. É a hora que o sentimento de fato é acrementado. Por quê? Eles começam o capítulo falando: todas as mães, existem entre elas algo em comum, que está nesse poder gerador. É a mulher, não é só a mãe. Certo? Porque a Zulmira serviu como mãe e não foi uma mãe tão boa. Depois ela vai ser, viu, gente? Só para vocês entenderem, depois vai ficar legal. Mas naquele primeiro momento, não. Mas depois ela consegue o quê? Criar a empatia, criar os laços necessários, porque isso já é natural do espírito. Isso já é natural dela. E aí a irmã Clara vai fazer o quê? Vai apelar para esse sentimento. E ao apelar para esse sentimento, ela consegue então fazer com que Odila se desvencilhe daquela situação. Não é se desvencilhar de Zulmira, porque a Zulmira tinha que fazer o pagamento dela também. Ela tinha as contas dela lá para pagar. Então, não é simplesmente, nós estamos fazendo porque a Zulmira é bacana. Não, está fazendo porque dentro do grupo de afinidades daquele grupo, todos tinham suas contas a pagar e todos mereciam a misericórdia do Pai. Independente da situação que um ou outro tivesse. Independente. E aí vejam como que uma prece feita por uma criança consegue resgatar todo um contexto familiar, todo um grupo familiar. A intenção, se a intenção for verdadeira, se a intenção for banhada de um sentimento que provoque uma mudança verdadeira para o bem, todos que estão em volta serão beneficiados por aquele bem. Por isso que nós não precisamos rezar só para nós, ou só para alguém que eu gosto. Eu preciso ter, primeiramente, o sentimento e a vontade voltadas para o bem. Tem um livro chamado Filosofia da Mente, do Miramês, que ele até tem um capítulo chamado Amizade Coletiva. Acho que é isso. Amizade Coletiva. E aí, nesse capítulo, ele mostra como que através da teia do pensamento, nós criamos entre nós um fluxo de energia, um fluxo, que esse fluxo ele tem a capacidade de melhorar o quê? Todo o ambiente. Por isso que é amizade coletiva. Ao invés de eu pegar aquela pessoa que está me incomodando aqui e joga lá fora, você jogou lá fora, você só mudou de lugar. A vibração dela está existindo ainda, viu? A alma dela está ali. A alma dela carrega uma codificação, carrega um código. Aquele código está no meio do nosso código aqui. Não adianta tirar, não. Você tira, volta. Volta diferente, volta de outro jeito, mas volta. Vai voltar. Onde você vai voltar? Certo? Espero que não seja pior. Aí, para a gente encaminhar para o encerramento, no Livro dos Médiuns, tem uma questão importante que eu acho que é bom a gente falar sobre ela, que é o capítulo, lá no capítulo 1, quando está falando sobre a ação do Espírito sobre a matéria. Aí nós vamos chegar naquela questão que você trouxe. A ação do Espírito sobre a matéria. E lá no item 53, o que o Kardec vai trazer para nós aqui? Bom, primeiramente, a primeira questão que ele traz para nós é que o Espírito... Vamos lá. Qual que era a questão principal?
Bom, se ele já é espírito, ele é o quê? Ele é uma abstração. Você vê? Você sente? Você toca? É uma abstração. Você acha que é uma ideia. Comumente falando, quando a gente fala assim, um espírito, olha, eu estou contando a história de um grupo familiar. Contei uma encarnação para trás. Quantas histórias existem? Quantas vezes nós tivemos, de alguma forma, algum tipo de contato com uma história? E mesmo assim a gente acha que o espírito é abstração. Igual a ideia que a gente cria para contar a história para a criancinha, igual a ideia que a gente cria para criar uma narrativa e formar aqui um grupo determinado para isso ou determinado para aquilo, da mesma forma, às vezes a gente tem essa concepção. Porque o pessoal questionava por que ele tem que manifestar. Por que manifestar? Na abstração, ele já é imaterial. Aí o Allan Kardec fala, não, sou. Aqui, deixa eu te contar, quando ele morre, ele leva um pouquinho de coisa com ele. Aí é isso que ele vai dizer aqui, ó. Ora, aí o erro, pois que o espírito não é uma abstração, é um ser definido, limitado, circunscrito. Você tem uma individualidade, e você carrega ela. O espírito encarnado no corpo constitui a alma. Quando deixa, por ocasião da morte, não sai dele despido de todo o envoltório. Todos nos dizem que conservam a forma humana. O Espírito fala isso. Se alguém passou de uma reunião mediúnica, alguma coisa, fala isso. Ele está falando exatamente isso. E com efeito, quando nos aparecem, trazem as que lhes conhecíamos. Ou seja, quando o Espírito manifesta, ele vai manifestar na forma que você conhecia. E para que haja a forma, é necessário que haja o quê? Algum tipo de matéria. Não vamos tratar disso hoje, que não é um tema. E aí, ele continua. Aí ele continua aqui, ó. Continuam a ver-se sobre a forma que tinham antes de morrer. E esta visão, em alguns, produz durante certo tempo singular ilusão, a de se crerem ainda vivos. Falta-lhes experiência do novo estado em que se encontram, para se convencerem da realidade. E é difícil convencer da realidade. Passado esse primeiro momento de perturbação, pode durar alguns anos, tá? Aqui ele fala assim, o primeiro momento de perturbação, daqui 100 anos, você acha pessoas, aí ela consegue voltar. O corpo se lhes torna uma veste imprestável de que se despiram e que não guardam saudades. Ok? Por quê? Vamos pensar o corpo, pensa o corpo como aquele local onde as experiências e as vivências construíram o sentido e o significado para a vida. Isso é o corpo. E é normal você ficar agarrado nisso, porque é ali que é o ambiente que você se encontra. E é o ambiente dos encontros. É através daquele corpo. Até você compreender que existe para além. Ou que você está no além. Para uma compreensão mais elevada. É o que aconteceu com Odila. Odila desencarna e já volta para casa. Imediatamente. Por quê? Ela já desencarnou já com raiva, com ódio, vingança. O que esse desejo é? Nada mais do que aquilo que está impregnado no seu corpo, que você acabou de deixar lá, inclusive, que você não vai levar. Não tem jeito. Aí você está imbuído nesse sentimento de fazer com que o seu orgulho não seja manchado. Você vai fazer o quê? Você vai voltar lá para onde você estava, para o buraco que você estava, e vai perturbar a vida do outro. Entende que morrer é difícil? Morrer é difícil. Você já pensou?
Ah, mas aí eles vêm, né? Quantas vezes que o André Luiz falou assim? Quantas vezes o pessoal falava que passava perto do André Luiz? O André Luiz não conseguia ver eles. Aldira conseguia ver o pessoal? Não. Aldira só conseguiu ver o pessoal quando a irmã Clara fez a prece. Entendeu? Mas eles falam que a encarnação é mais dolorosa que o desencarne. Eles falam porque a nossa vida real é a vida do espírito, não é a vida da matéria. Essa vida da matéria é a vida do quê? Do aprendizado. Chega lá e saber que você é indivíduo. Eu prefiro chegar lá e não ter endividado. Eu não vou ter endividado não, viu, gente? Mas nessas pistas aqui, como é que dá pra saber? Tá, ué. Olha, não dá tempo de falar sobre isso. Mas dá pra gente saber. A sua esposa continua escrevendo na costa. Não, dá pra gente saber. Como é que dá pra gente saber? Conhecer-se a si mesmo. Isso é um processo autorreflexivo. É um processo de encontro profundo com você mesmo. A vida aqui é para isso, inclusive, para você conhecendo a si mesmo, você conseguir trabalhar aquilo que você tem dificuldade. Porque muitas vezes a ideia que nós fazemos da nossa própria imagem é tão grande que eu não preciso mais ter, não tem problema, não preciso me conhecer, preciso. Eu já sou demais. Na minha casa, eu sou demais. Eu pago a conta, eu faço tal coisa. Eu não sou demais? Aí você quer se conhecer? Não, eu já sou demais. E não é. Eu lembro a palestra da sua esposa, ela Não falou é. de reforma íntima. Sem martírio, tá? Não, reforma íntima. Reforma íntima sem martírio. Não precisa se matar não, gente. Sem martírio. Ô, gente, estou chegando no final. Aí o que acontece? Eu saí da casa espírita um dia e falei assim, não, eu já estou zen. Não, você vem aqui, só. Você vai vir na reunião. Pois é, mas aí na Olha o hora que eu problema. cheguei, o primeiro da esquina que me fez raiva, adivinha que eu falei, estou te esperando lá no umbral. Aí, tá vendo? Aí quando você sai daqui, você quer ir pra onde? Pro nosso lado. Nossa, lá no Rio, vamos falar de Novos Horizontes. Você vai para Novos Horizontes. Ou então vamos pro Chico, né? Mas eu não vou. Ô, gente, você entende? Você sabe onde você vai. Você quer falar comigo que você não sabe? Alguém aqui, se levantar a mão, desde os mais novos, se levantar a mão e falar, eu não sei como. Ah, sabe. Uma ideia você tem. Não vem com essa. Essa palestra dela foi boa, Não sei se você tem. porque foi ano passado, ela vai repercutindo até hoje. Tá vendo? Faz um bem. Ô, gente, nós estamos quase encerrando, falta uns minutinhos só. Mais uma vez, eu fiquei pensando assim, nossa, você vai falar sobre o mesmo tema, né? Aí você vai repetir tudo, né? Não repete nada. Ah lá vem. Ela tá querendo mais um spoiler do livro. Olha lá. Tô brincando. Ela fala que ela está 22 séculos esperando fazer a mesma sensibilização com os parentes amados dela. Então, essa afinidade, ela pode perpetuar ali, né? Eternamente. Isso. São 22 séculos. 22 séculos esperando. Primeiro fala dela, depois que ela resgata. Isso, depois que ela resgata, ela vai falar exatamente isso. Aí você pensa, né? A irmã Clara, que está trabalhando no resgate, tem dificuldades a serem resgatadas também. Olha que bonito. E vai ser resgatado, né? A grande questão é essa, é que vai ser resgatado. 22 séculos, mas vai ser resgatado. Entende? Ou seja, há esperança para todos nós. Independente se a gente está fazendo muito bem ou não. Se a gente está desejando que alguém encontrar alguém no umbral ou não. Tá? Agora é a... Nos últimos 3 minutos, eu sou a esposa, gente. Nos últimos 3 minutinhos, só fazer uma afirmação. Você fala do papel da mãe, da importância da mãe. E aí eu quero puxar a orelha das mães e mulheres aqui com muita recorrência. Lembrando que os homens podem ter sido mães em outro momento, que estavam com um pouco físico. Mas só para uma observação, gente. Quando a gente vai construindo o Senhor vai trazendo, ele começou falando e eu acho que a gente pode fechar com isso. O caminho é individual. A afinidade é sua. Por quê? Mães tendem muito a querer resolver o mundo de todo mundo. Então ela adoece, ela se mata, ela machuca pelo meu filho, pela minha casa. E aí, na verdade, quando você se cura, e o final do livro vai falar da história, vai falar sobre isso,
Quando você se cura, você permite a cura do seu lado. Então, se resolva. Porque se resolvendo, você dá a chance do mundo em volta resolver. Ok, pessoal. Agradeço a oportunidade mais uma vez, né? Da casa do Augusto César e dos companheiros aqui que estão presentes. Vamos rogar o amparo do nosso amigo, nosso divino Mestre Jesus, para que Ele possa, em nossas condições e possibilidades, trazer o conforto para a nossa alma, o alívio das dores que nos afligem por séculos e séculos de existência. Permita que nós possamos sair dessa vida, carregando as obras do bem, consolidando os aprendizados que fizemos e transformando a vida que há em nós e a vida que há em toda a criação. Obrigado, Jesus, pela oportunidade de estarmos aqui. Obrigado aos mentores dessa casa e àqueles que nos assistem e nos acompanham por nos trazer aqui hoje. Que assim seja.